Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo da Trilhos e Companhia. E no vídeo de hoje eu trago para vocês aqui as coberturas solares, as cortinas de teto da Smart Gliss. Acompanhe aí. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Bruno, sou especialista em proteção solar para ambientes internos e estamos aqui então com essas duas estruturas, dois sistemas de proteção solar para aí a sua claraboia, para a sua cobertura de vidro, de policarbonato, enfim. Temos aqui a Smart Protection e a cobertura Ultra, certo? A Smart Protection é esses dois modelinhos aqui, ó. Esse aqui, lembrando, né? Isso aqui vai instalado no teto, certo? Então, essa daqui é a cobertura Smart Protection, porque ela é uma proteção inteligente. Ela é um sistema de proteção solar extremamente eficiente, com os tecidos screens, só que ela usa um sistema simples e extremamente funcional para o seu devido funcionamento. Você está vendo aqui, ó, que ela está na vertical e a coberturinha está funcionando super bem, sem deslizar, sem travar e com um acionamento suave, ó. Eu consigo acionar com o meu mindinho aqui, ó, super suave. Isso aqui no dia a dia vai ser acionado por um bastão, certo? Você pode até puxar um pouquinho, ó, na lateral aqui, que ainda assim ela funciona, não precisa estar tão preocupado com o ajuste central aqui, porque ela tem um mecanismo de ajuste automático, certo? Essa cobertura aqui, ela também é inteligente, por quê? Porque ela permite que você instale essa cobertura num vão com variação de até 2 centímetros de abertura. Então você tem um vão lá que tem numa ponta que tem 1 metro, na outra tem 99 centímetros, na outra ponta tem 98 centímetros, você tem uma variação de 2 centímetros, que é uma grande variação, você consegue com esse sistema, porque ele se ajusta automaticamente ao seu espaço, certo? Ele também é um sistema inteligente porque ele vem desmontado. Então, super fácil de você transportar, super fácil de você levar isso até o ambiente de instalação, né? Pode ser que às vezes é numa cobertura de um prédio, pode ser que é no terceiro ou no quarto andar de um edifício, você consegue então facilmente levar boa parte no elevador e talvez, dependendo do tamanho, você precise levar alguma coisa ou outra pela escada ou içamento, mas pouca coisa, certo? Muito provavelmente tudo que você precisa relacionado à Smart Protection você vai conseguir levar ou de elevador ou de escada, certo? Porque ela vem desmontada em pacotes bem menores. Outra coisa, essa estrutura que você está vendo aqui, claro, ela é só uma estrutura simulando o seu ponto de instalação, tá? O produto aqui são só os 2 trilhos laterais aqui, né? São só os 2 trilhozinhos laterais e a romana que compõe esse produto. E é por isso que ele é um sistema inteligente, porque ele tem uma alta eficiência com relação à proteção solar e tem uma funcionalidade muito boa, muito bacana, certo? Outra coisa que é interessante desse produto, que vale a pena mencionar para vocês, é que ele não tem uma cantoneira para poder proteger o sol de alguma eventual fresta que haja entre o tecido e a estrutura do ponto de instalação, certo? Então, se você tiver um vão lá com 2 centímetros de fresta, né, de diferença de um ponto para o outro, pode ser que entre um pouquinho de luz entre a lateral da estrutura e o tecido aqui, tá? Mas frestas finas, o sol é dinâmico, essa fresta ela se movimenta, então isso seria a mesma coisa que você tivesse 2 rolôs lado a lado, aquela frestinha no meio, e o sol não chega a queimar o ambiente porque é muito pouca luz e o sol é muito dinâmico. É uma situação parecida aqui, só que, claro, uma fresta bem menor, né? Você vai imaginar aí 5 milímetros de um lado, 5 milímetros do outro, e não ao longo de toda a extensão, só no ponto em que estiver mais aberto, tá bom? Mas é uma característica desse produto, ele não tem uma cantoneira, alguma coisa que faça esse fechamento minucioso, tá bom? Bruno, como é que eu faço para pedir isso, então? Super simples. Se você deseja que ele fique mais esticadinho, mais certinho,
você vai medir o comprimento, o avanço nas duas extremidades, tá? Então, imaginar que você mediu aqui, deu 3 metros aqui, e aqui deu 3 metros e 1 centímetro. Você vai, então, pedir esse sistema com a menor medida, ou seja, 3 metros menos 5 milímetros. Então, no caso aqui, ficaria 2 metros e 99 centímetros com 5 milímetros, certo? 2,995. E na largura, você precisa medir em vários pontos, né? Eu recomendo que você meça pelo menos em 3 pontos, mas o ideal é 5, dependendo do tamanho do vão, ou mais, em que você vai medir essa largura e essa largura aqui, nas duas pontas e no meio, tá? E aí vamos imaginar que você detectou aqui, puxa, aqui deu 88 centímetros, aqui deu 87 centímetros, e aqui deu 88 centímetros. Então você percebeu que a menor medida está no meio aqui e deu 87 centímetros. Então você vai considerar a menor medida, 87, menos 5 milímetros. Logo, você vai pedir a sua cobertura com 86,5 centímetros. Combinado? Super simples, né, pessoal? Então, essa aqui seria uma instalação dentro do vão, né? Aqui, ó, você vai colocar os trilhos nas laterais, né, dentro de um vão, como se fosse de parede a parede, tá bom? Agora, se você for instalar a sua romana de teto embaixo do vão, né, nessa posição aqui, ó, por baixo, por fora do vão, você tem essa outra situação aqui, em que os trilhos eles vão ficar na lateral, embaixo da sua estrutura, certo? E aí ela vai funcionar de forma igual, tá? O funcionamento aqui é o mesmo. O que vai mudar realmente é só a forma de fixação, tá? Isso daqui é interessante para você, às vezes a sua cobertura tem muitos módulos pequenos, para você não ter várias romaninhas ali, ou no seu cliente, tá? Eu falo a sua, mas pode ser no seu cliente, enfim. Para você não ter as romaninhas ali, várias, você faz uma que vai avançar por baixo de vários gomos, né, de vários módulos de vidro ali. Então você vai ter uma estrutura como essa, tá? Que tem uma vantagem de a própria estrutura já ali do vidro já serve como um sombreamento para não entrar luz nas laterais. E você tem um acionamento, pega um bastão, você movimenta uma vez só e movimenta uma grande área, né? Então tem algumas dessas vantagens, tá? Uma coisa interessante, claro, ela também tem, para instalação embaixo do vão, ela também tem a questão de poder corrigir uma variação do espaço, mas se espera que você vai instalar o trilho retinho por baixo da estrutura ali, certo? Uma outra questão também é o seguinte, você pode, tanto dentro do vão quanto fora do vão, você não quer que ela fique uma estrutura mais esticada, você pode pedir um pouco mais de tecido, 10, 20%, para ela poder fazer aquelas bolsas, né? Então você imagina aqui, ó, quando você olhar lateralmente, né? Se o sistema ele tem um pouco mais de tecido, ele faz essas ondas, tá vendo? Essas bolsas aqui, ele não fica tão esticadinho, né? Ele fica mais em formato de bolsas aqui, certo? E aí, uma vez que você tem esses formatinhos de bolsas, para você ter, se você quer, né, que o tecido fique mais abaulado, você precisa, então, pedir, ao invés de, puxa, minha cortina tinha 3 metros, mas eu quero que ela tenha tecido como se tivesse 4, para ela fazer mais ondas. Aí você só comunica pra gente, olha, Bruno, eu quero que ela tenha, sei lá, 1 metro de largura, que já seria 1 metro mesmo, mas ao invés de 3,5, 4 metros de avanço, certo? O ajuste dos trilhos aqui é super simples, porque ele não tem corda, não tem nada dentro do trilho aqui, certo? Não tem nenhuma estrutura de sistema nessa parte do trilho que você está vendo. Só tem na outra parte aqui, que fica por baixo do tecido, então não tem problema nenhum você precisar cortar um pouco desse trilho aqui, tá super resolvido, tá certo? E precisa informar se é dentro do vão ou fora do vão, porque existe algumas variações no sistema da cobertura até para você conseguir instalar, tá? Então, você precisa informar corretamente se vai ser dentro do vão ou fora do vão, porque, por exemplo, ó, essa daqui, fora do vão, você deve estar vendo aí que tem
um parafusinho aqui, por exemplo, ó. Certo? Um parafusinho na guia aqui, ó, na base, né? Então, e dentro do vão não precisa desse parafuso na base. Então é super importante você avisar corretamente qual que é o modo de instalação, certo? Perfeito. Então, essa aqui é a Smart Protection, que tem um custo, assim, imbatível. Isso aqui, mesmo que você use a nossa instalação, fica mais barato do que a grande maioria das coberturas no mercado, se você comprando sem instalação, certo? Um detalhe importante. Na cobertura Smart Protection, se você fizer ela dentro do vão, nós vamos fazer ela até 1 metro de largura por até 4,5 metros de avanço, certo? Puxa, Bruno, eu tenho um espaço lá de 9 metros. Então você vai fazer 2 cortinas. Ah, tem um espaço de 12 metros, vai fazer 3 cortinas, certo? Mas o importante é que dentro do vão só faz com até 1 metro de largura por enquanto. Então estudando formas de melhorar isso sem atrapalhar o custo, né? Senão ela acaba concorrendo com o outro produto que eu já vou mostrar para vocês aqui. Agora, se a cobertura for instalada debaixo do vão, né, por fora do vão, você consegue instalar com até 1,5 metro de largura, desde que você tenha a possibilidade de colocar um trilho intermediário aqui para poder dar uma sustentação a mais no sistema, tá bom? Então, a Smart Protection, no máximo 1 metro de largura dentro do vão ou 1,5 metro fora do vão, certo? Mas você pode falar assim para mim, poxa Bruno, eu tenho um vão lá maior, com 2 metros de largura, com 3 metros de largura, não tem problema. Para isso a gente tem a cobertura Ultra, tá? A cobertura Smart Gliss Ultra, ela tem alguns benefícios, né? Primeiro, que ela pode ser feita com até 3 metros de largura por 6 metros de avanço. Primeira característica acho que é a única no mercado que atende essas dimensões, tá? Manual, né? Condicionamento manual. Outra coisa, ela tem essa proteçãozinha lateral aqui para que o sol nunca gere uma fresta, né? Porque entre o tecido aqui, ó, o sol ele vai sempre estar protegido nessa lateralzinha aqui, certo? E esse é um sistema que ele já vem pronto. Se você quiser um sistema com 1,5 metro de largura por 3 metros de avanço, ele já vai vir pronto com 1,5 metro por 3 metros de avanço. Então você precisa pensar uma forma como você vai fazer para transportar isso, como você vai fazer para levar isso até o local de instalação, enfim. Então são pontos de atenção e cuidado. Bruno, eu quero a Ultra, mas eu quero que ela venha desmontada. É possível? É possível, mas aí você se responsabiliza pela montagem, a não ser que tenha contratado, claro, a instalação da Trilhos e Companhia, tá bom? Outra vantagem da Ultra é o seguinte, ela é muito mais fácil de instalar, não tem dúvida, porque ela já vem pronta e ajustada. Você vem o quadro assim, ó, prontinho, né? Você só vai lá, se for instalação por baixo do vão, você vem e parafusa ela aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, nessa aba aqui, ó, você vai parafusar ela aqui e parafusar ela direto no teto lá. 3 parafusinhos de cada lado, em cada ponto uma no meio, já costuma ser suficiente. Claro, se ela for um pouco maior, 4, 5, depende do tamanho da estrutura, mas é uma estrutura leve, é uma estrutura prática, funcional, e que você não precisa de muito trabalho para fazer a instalação. Se for a instalação dentro do vão, ou seja, você vai instalar na lateral, aí acompanha essas cantoneiras aqui, em que você vai instalar a cantoneira na lateral, certo? E aí você vai prender a cantoneira por aqui, pela mesma aba, na estrutura, certo? E aí é a cantoneira que fica responsável por suprir essas medidas que eventualmente estiverem fora do esquadro perfeito. Se você tiver aqui, ó, uma variaçãozinha, talvez em algum canto ela vai ficar encostada e no outro canto ela vai ter uma fresta, um vão aqui um pouco maior,
mas isso aqui já é planejado para proteção e praticidade de instalação, tá bom? Então você não vai ter fresta, não vai ter vão nesse tipo de mecanismo aqui na cobertura Ultra, certo? E, por fim, eu não tenho aqui, mas se você precisar de algum sistema motorizado, a gente faz então a cobertura motorizada, que ela tem até 3 metros de largura por 12 metros de avanço, certo? Então é uma área gigantesca que vai ser então coberta por esse tipo de produto, por esse tipo de mecanismo, e então atende aí, puxa, 99% das situações, combinado? Você gostou? Você quer ter uma tabela de preços disso para você trabalhar com os seus clientes? Vou deixar aqui embaixo um link para você então solicitar a sua tabela e você preenche os dados básicos ali e já vai receber no seu e-mail a tabelinha completa da Smart Protection, da Ultra, da motorizada. Você vai receber ali tudo que é possível, certo? Ficou com alguma dúvida? Puxa, não hesite em nos contatar. Tem aí também aqui embaixo os nossos telefones, nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas. Esse aqui é um produto que a gente não vai de imediato lançar no site ali, porque é um produto mais complexo que a gente quer fazer parte da instalação, de repente até do orçamento, da aprovação junto com o seu cliente ali e também do pós-venda. A gente quer garantir que você tenha um funcionamento perfeito. Não é um produto simples, que facilmente a gente poderia deixar cadastrar no site e a pessoa possa automaticamente ali comprar. Esse produto aqui a gente vai precisar trabalhar com tabelinha, pelo menos por enquanto, certo? Quando todos os nossos parceiros já estiverem acostumados, aí a gente coloca no site ali para facilitar no dia a dia, fazer orçamento no cliente e tal. Então é isso, muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa seu like, nos ajuda bastante a trazer cada vez mais conteúdos e produtos super bacana para vocês. Combinado? Um forte abraço e até o próximo vídeo.